Agora sim, as coisas podem se complicar. Vamos ver. A primeira parte que tinha de ser feita, o André Mendonça fez. Vamos ver o que vem depois. Vamos lá. Mendonça, do STF, autorizou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar o caso Dark Horse, o filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF irá investigar o destino de repasse de recursos de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, pediu dinheiro ao ex-banqueiro sob a justificativa de financiar a obra. Mendonça havia pedido um parecer ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a partir de uma solicitação da Polícia Federal. O chefe do Ministério Público Federal disse que há elementos suficientes para pedir a abertura formal de um inquérito que apure os repasses. Uma das desconfianças é de que esses recursos bancaram despesas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde ele vive desde fevereiro de 2025. A PF também quer saber se eles foram usados para outras ações de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao governo Donald Trump. E aí, Reinaldo? Pois é, só lembrando que o próprio deputado Lindenberg Farias havia entrado com uma notícia crime que foi parar na mão do Alexandre, pedindo para investigar se o dinheiro do Dark Horse, supostamente Dark Horse, teria financiado coação no curso do processo às ações de Eduardo lá fora. Isso foi para o Procurador-Geral da República, que disse, bem, caso Master está com o André Mendonça. Devolveu para o Alexandre, está com o André Mendonça, acho que tem que ficar com ele. O Alexandre mandou para o Fachin acabou decidindo, tá bom, então fica com o André Mendonça. Mas a Polícia Federal já havia pedido para abrir inquérito também. E foi para a Procuradoria-Geral da República. E a Procuradoria-Geral da República, agora, no âmbito da investigação do próprio Banco Master, que está com o André Mendonça, disse, sim, tem de investigar. Bom, tem de investigar. Tem de investigar. Só para lembrar, algumas coisinhas aí, no dia 3 de maio saiu a matéria, acho que eu falei 3 de junho hoje, não, 3 de maio. Dia 3 de maio saiu a matéria do Intercept, com o pedido de dinheiro, o áudio em que o Flávio pede dinheiro ao Vorcaro, um áudio que evidencia intimidade, proximidade, solidariedade do próprio Flávio com o momento que vivia o Vorcaro, Lembrando que havia 3, 4 dias, então, que o Banco Central havia vetado a compra do Master pelo BRB. O Flávio inicialmente nega, horas depois, nesse dia 13, dá uma entrevista dizendo, pedi e tal. Pedido que a gente precisa lembrar, 134 milhões foram pedidos. Que é uma coisa extraordinária, fabulosa. 62 milhões foram repassados. E aí o Flávio, dia 19, 6 dias depois, dá uma entrevista e prometeu em 30 dias um relatório esclarecendo tudo. Bom, você leu o relatório, Leonardo? Nem eu, nem ninguém. Porque esse relatório não saiu. Esse relatório simplesmente não veio a público. Bom, como não investigar? Como não investigar? O pânico aí, agora, é um só. Por muito menos dinheiro, o Ciro Nogueira teve um mandado de busca e apreensão. Por muito menos dinheiro, mas muito menos, o Jacques Wagner teve mandado de busca e apreensão. Por que por muito mais não se fará? Porque, afinal de contas, a investigação supõe agora
a busca de elementos para coleta de provas, etc. E não tinha como não investigar. Financiar filme não é crime. Pedir financiamento de filme não é crime. Agora, a depender de quem você é e do que se fez com esse dinheiro, aí é. Então, uma primeira hipótese, óbvia até, considerando que Eduardo está lá nos Estados Unidos e não esconde de ninguém que está lá fazendo pressão para punir autoridades brasileiras, até outro dia pressão por tarifas, questão na qual eles se enrolaram. Esse dinheiro, afinal de contas, foi usado para quê? Das conversas que vazam, que envolve Vorkar e gente próxima, parece que ele achava que estava financiando mesmo um filme. O curioso aí é que talvez a gente deva lidar com a hipótese de que deram um beijo até no Vorkar. Não se sabe. Não tem como não fazer essa investigação e tem de ser uma investigação que, afinal de contas, esclareça essa relação. O Flávio tem uma vida de multimilionário nos Estados Unidos. De algum lugar sai esse dinheiro. Eu não sei se é o dinheiro do filme. Eu sei o seguinte: tudo era sigiloso, tudo era escondido. As conversas evidenciam que o Flávio pediu que o dinheiro fosse enviado diretamente aos Estados Unidos para um fundo, o Haven Gate, não é Haven Gate, tá, gente? É Haven Gate. Que, segundo a entrevista que o Flávio deu, seria um fundo exclusivo para financiar o filme. Aí se descobre que isso também é mentira. Na verdade, era um fundo ligado à questão imobiliária, que inicialmente se pensava comandado apenas pelo advogado do Flávio, que cuidou da sua papelada para chegar ao Green Card. Aí se descobre que também não, que também o Flávio, ou o Eduardo, é administrador do fundo. E aí o dinheiro vai para lá e de lá vem para cá. Para cá onde? Para Go Up, a tal da produtora da Carina da Gama. Produtora essa que, por sua vez, é uma mina de problemas que está sob investigação aqui em São Paulo, porque também tem uma ONG, um instituto aí que cuida de tudo, de espinhela caída, gases, a instalação de pontos de Wi-Fi na prefeitura, sem nunca ter feito isso na vida, Prefeitura de São Paulo. Um contrato que, essa altura, com todas as adições, chega a 152 milhões. E há problemas severos de prestação de contas. Essa moça tem outras empresas em nome dela, sempre associada ao Mário Frias, deputado, que é um dos coprodutores do Dark Horse. Por alguma estranha razão, essa mulher que mexe com esses valores multimilionários mora no bairro mais pobre aqui de São Paulo, que é a Vila Brasilândia, com uma carência de infraestrutura urbana, tal, mas enfim. E pediu uma casa por um programa social na prefeitura. Uma empresária dessa envergadura pediu uma casa e, atenção, e não consta que ela tenha pedido a casa, parece que ela precisa mesmo. Quem é a Carina da Gama? A investigação vai ter que chegar a São Paulo. Porque, afinal de contas, ela foi a produtora do filme. Desta mega e formidável produção hollywoodiana, como eles adoram dizer. Então, meu querido, eu diria, não tem como, né? Vai ter de ter
a fase da coleta de elementos, né, para proceder à devida instrução criminal. A gente pode dizer tudo sobre isso, menos que seja transparente. E aí, quando se cobram dados, elementos que se abram as contas, aí eles vêm com a conversa, não, nos Estados Unidos isso é sigiloso. O Eduardo já se manifestou mais de uma vez contra a divulgação de dados sobre o contrato, né? Até Hamilton Mourão, que é do campo ideológico deles, o senador, aí no caso republicanos, dando uma entrevista falando sobre as dificuldades de Flávio, e apanhou muito de uma ala do bolsonarismo por isso, ele diz, bom, precisa esclarecer esse negócio. E o negócio não está esclarecido. Nós estamos aguardando o tal relatório que o Flávio prometeu desde 19 de maio. Estamos no dia 23 de julho. Né? E o relatório não veio. Então, não tem como não investigar. Não tem como não investigar. Desgasta? Desgasta. Ah, é tudo uma conspiração contra mim, diria Flávio. Bom, mas então conspiração contra os outros também, os outros investigados? Né? O Flávio outro dia fez até um vídeo engraçado. Ele estava falando, olha, vejam como as pessoas que estão à minha volta acabam sendo investigadas. Que absurdo. Bom, mas depende também de quem está à sua volta, né? O Rodrigo Bacelar estava à volta dele. Foi investigado. Foi investigado. Mas não ia investigar? Ele está preso, aliás, em preso de segurança máxima. O tal do Canela lá, que era amigo dele, está com tornozeleira. O Cláudio Castro está sendo investigado. Bom, vai ver, Leonardo, tem muita gente à volta do Flávio sendo investigada no Rio de Janeiro, não porque ele esteja sendo perseguido, mas porque ele anda muito mal acompanhado. Ou porque os outros também andam muito mal acompanhados. Né? Ou todos andam mal acompanhados. Vai ver que é por isso. Hã? Porque até outro dia, quando se fez ainda, só para lembrar, a chacina na PEN e no Alemão, né, com a morte de 117 pessoas dali, mais 5 policiais, 117 que fossem todos soldados do narcotráfico, tudo soldadinho pequeno. Né? Quem é que estava no grupo político que promoveu aquilo? Rodrigo Bacelar. E quem é Rodrigo Bacelar? É aquele que está preso por vínculos com o Comando Vermelho. Bom, bicho, talvez seja o caso de mudar de companhia, né? Eu diria todos eles, né? Todos eles. Né? E aí tem gente que começa a achar que o Flávio é uma má companhia. O Centrão, por exemplo. Opa, quero ficar longe do Flávio. O Ciro Nogueira, por exemplo, está falando, não quero proximidade com o Flávio, não. O Rueda também não está querendo. O Republicanos também não está querendo. Vamos ver. A bola está com o André Mendonça. A bola está com o André Mendonça. Espera-se que tenha, nesse caso, a mesma severidade que demonstrou nos outros.